Senhor presidente, nobres vereadores, uma boa noite a todos, assim como cumprimentar a ex-vereador Alex, prestigiando essa sessão de Câmara, vereador Juan, da cidade de Capivari, seja bem-vindo, né? E agora, nessa oportunidade, parabéns pela expressiva votação e desejamos boa sorte para vocês lá em Capivari também. Toda a imprensa que cobre essa sessão de Câmara, e a todos os ouvintes e aqueles que acompanham, nosso boa noite. Eu queria aproveitar o meu tempo de tribuna hoje e, mais uma vez, abordar os dois projetos de lei que vão entrar para a votação hoje, reforçando aqui o meu pedido de apoio a todos os pares. São dois projetos de extrema importância, né? O projeto de lei número 1 de 2021, como já havia mencionado e repito nessa noite, trata de atualizar uma lei já existente, uma lei de 1989, que garantia a gratuidade de transporte público para as pessoas idosas e para as pessoas portadoras de deficiência. O problema nessa lei é que ela reflete uma mentalidade de época e, nessa época, boa parte das pessoas que hoje a legislação considera como pessoas que possuem alguma deficiência e que, por causa disso, merecem ter um tratamento diferenciado, um amparo e um respaldo diferenciado, muitas dessas pessoas não eram contempladas nesta lei, né? Como eu havia mencionado, a lei de 89 garantia a gratuidade de transporte público apenas para idosos, maiores de 60 anos, e essa condição não está alterada no meu projeto de lei, e para as pessoas com deficiência físicas, sendo consideradas essas deficiências apenas aqueles que eram cegos, surdos ou mudos, né? Então, a gente percebe aí uma relação de pessoas que devem ter garantido o mesmo direito, mas que, se essa legislação não fosse alterada, e eu estou dizendo não fosse porque eu acredito na sensibilidade dos pares vereadores nessa noite na aprovação desse projeto, ficariam de fora desse amparo, ficariam de fora desse direito, né? Dessa efetividade de justiça. Então, o projeto de lei número 1 vai equilibrar a situação e, mais do que isso, vai trazer uma garantia de direito e de igualdade para essas pessoas. Fica aqui também o nosso pedido para que, após a aprovação da lei, o Executivo procure conversar com as empresas prestadoras desses serviços para a gente, de fato, ver a efetividade da lei sendo aplicada. Existe aqui no artigo 2º uma penalidade, primeiro em dinheiro, para as empresas que não observarem a lei, que não respeitarem a lei, podendo, em caso de reincidência, sofrer a cassação dos seus alvarás, né? Esse ponto da cassação de alvará, não sei se aplicaria, inclusive, aqui no município de Jafar, tendo em vista que não temos nenhuma empresa executando esse serviço diretamente aqui. Hoje a gente sabe que só tem a empresa MM Souza fazendo o transporte coletivo de passageiros intermunicipal. Então, esse projeto ele é muito importante, precisa ser aprovado, se nós queremos dar essa resposta para essas pessoas, e não só para elas, para a sociedade como um todo, né? Esse é o projeto de lei número 1, e eu tenho também aqui, ao apelo de Vossas Excelências, o projeto de lei de número 2, de 2021. E o vereador Alex, que está presente aqui hoje, sempre foi um vereador que, durante o seu mandato nesta casa, brigou e lutou pelas pessoas ou pelas famílias das pessoas portadoras do espectro autista.
né? Então, o projeto de lei número 2, com fundamento na legislação federal que institui a carteira de identificação da pessoa com transtorno do espectro autista, ou CIPTEA, na forma abreviada de tratar. Então, é um projeto de lei autorizativo. Nós estamos autorizando o Poder Executivo a, através, e acredito eu, seja ela mesma a Secretaria de Assistência Social, a Diretoria de Assistência Social, a diretoria, o departamento mais indicado para fazer esse trabalho, para fazer essa identificação e emissão das carteiras de identificação da pessoa com transtorno do espectro autista. Gente, aqui, e infelizmente, ainda hoje, falar da carteirinha de identificação da pessoa com transtorno do espectro autista surte um efeito muito pequeno dentro daquele que deveria surtir. Porque é muito comum as pessoas conhecerem o mundo do autismo de fora, de longe, e a gente não ter o conhecimento pleno do que é esse mundo. Então, como eu disse na reunião da Comissão de Constituição e Justiça com os vereadores presentes que ali estavam, existem muitas coisas que eles desejam conquistar, e não porque desejam, porque querem um tratamento diferenciado. Não, eles querem conquistar aquilo que já foi estabelecido como direito deles e dever do Estado, mas que, infelizmente, está muito longe ainda de ser atendido pelo Estado. Existem muitas coisas que já foram estabelecidas e que é direito dessas pessoas, mas que simplesmente existem no mundo das coisas, mas não são efetivadas através de políticas públicas. Tem muitas coisas que eles querem e precisam conquistar, mas se nós hoje aprovarmos essa lei, eu tenho dito e tenho certeza, volto a dizer, vai ser um passo muito grande para as necessidades que eles têm. Nós vamos dar a eles uma resposta muito boa dentro desse universo de coisas e de direitos que eles estão buscando. Vocês não tenham dúvida de que isso aqui, a emissão dessa... E aí fica o apelo para o Poder Executivo não receber essa lei aprovada por esta casa e deixar de regulamentar essa lei dentro do prazo que ela mesma prevê. Porque senão a gente nada e morre na praia, como diz o ditado. Então, é importante que nós aprovemos a lei, é importante que o Executivo regulamente a lei, e é importante que, num prazo no menor possível, essas carteirinhas estejam sendo emitidas, essas pessoas estejam sendo cadastradas e elas possam, minimamente dentro do que essa lei vai garantir. O que essa lei vai garantir, vereador? Vai garantir, pelo menos, a possibilidade de, nos lugares de atendimento, seja eles de serviço privado ou de serviço público, as pessoas, com base nessa carteirinha, poderem ser identificadas. E as pessoas tomarem conhecimento de que aquela criança, ou aquele jovem, ou aquele adulto, aquela pessoa goza de uma prerrogativa de prioridade e que ela precisa ser respeitada nessa sua prerrogativa. Ela tem o direito de ser atendida com prioridade e o Estado, e no nosso caso, o município, precisa garantir esse direito. Precisa garantir esse direito. Então, vocês serão contemplados com a gratidão eterna das famílias dessas pessoas que serão beneficiadas por essa lei. E para nós, como representantes do povo, pessoas que estão aqui com a responsabilidade de criar leis que implementem políticas públicas que impactem verdadeiramente a vida das pessoas, nós não podemos fugir dessa responsabilidade. Então, fica o meu apelo aos nobres vereadores, no sentido de aprovação desses dois projetos de lei. Mudando de assunto,
e não menos importante, eu gostaria de falar sobre dois outros assuntos relacionados aos requerimentos que nós fizemos, cujas as respostas nós já recebemos aqui. O primeiro eu queria falar, apenas mencionar, e nessa sessão, como uma indicação ao Executivo, e posteriormente nós a faremos, ou seja, formalizarei essa indicação formalmente como manda o regimento interno desta casa e a lei orgânica. Num dos requerimentos que fiz, eu questionava acerca do horário de funcionamento da farmácia municipal. E a resposta é no sentido de que a farmácia municipal funciona de segunda a sexta-feira, das 7 às 19 horas. E a indicação que eu faria, como de fato farei, e se os nobres vereadores quiserem assiná-la todos em conjunto, assim procederemos, é que, se não no período integral, como de segunda a sexta, pelo menos em algum período, no final de semana, no sábado e no domingo, ou alternadamente, sei lá, vai depender da dinâmica do Executivo e como isso está dentro da possibilidade dele, mas que, aos finais de semana, a farmácia também pudesse funcionar em algum período, né? Já foi modificado aí, eu até perguntei para o vereador Marcelo se o que o Executivo havia definido era se a farmácia não ia funcionar no final de semana e tal, e ele me esclareceu dizendo que não, que era feriados e pontos facultativos. Já foi um grande ganho, mas, ainda que não seja no período integral, aos finais de semana, num determinado período, tem atendimento médico aos finais de semana, não tem? As pessoas são atendidas ali também. De igual forma, quem precisa de remédio de segunda a sexta-feira, quando é atendido no final de semana, também precisa. Então, acho que seria interessante. E a segunda coisa, já caminhando para o final da minha fala, também tem um requerimento de número 1, que nós fizemos, onde eu solicitei informação acerca do quanto havia sido arrecadado no ano de 2020 com a contribuição de iluminação pública, a conhecida CIP. A resposta é que, no ano de 2020, o total arrecadado foi de R$ 1.020.974,70. Desse total, foi utilizado o valor de R$ 421.653,78 para pagamento de conta de energia. Nós vemos aí, então, um saldo de mais de 50% daquilo que foi arrecadado. Recomendaria que nós todos também fizéssemos a indicação ao prefeito, ao executivo, de que, valendo-se também desse dinheiro arrecadado, ele pudesse fazer toda a manutenção das praças aonde a iluminação é deficiente, pelo visto o dinheiro tem, pudesse fazer todo o reparo e, mais do que isso, e até como um instrumento de economia, além do reparo nas praças e nas avenidas, a substituição do sistema de iluminação hoje existente por lâmpadas de LED, né? Praças, avenidas, como a Avenida São Bernardo, por exemplo, né, pudesse ser colocada aí a iluminação LED. Poderia a gente entender que é possível, lá um pedido antigo desta casa, renovado por esses vereadores da presente legislatura, a ciclovia, que o pessoal usa para fazer caminhada. Quanto custaria colocar iluminação lá? Porque isso é o que se arrecadou em 2020, e essa arrecadação ela não para. Então, fica aqui, depois também formalizarei isso através de uma indicação, que as praças sejam, além de restauradas e a manutenção devidamente feita, as suas iluminações sejam substituídas pelo sistema LED, assim como nas principais avenidas da cidade, bem como no ponto da ciclovia da Avenida São Bernardo. Todos os postes estão lá,
está prontinho para receber, penso eu, falando de uma forma não técnica, mas acredito ser possível. Esses são os pedidos que faço a vossas excelências, aprovação dos 2 projetos, e fica aqui já registrado nesta tribuna essas indicações ao prefeito, que por falta de tempo não foram devidamente formalizadas para esta sessão, mas na próxima certamente aqui constarão. Muito obrigado a todos, tenham todos uma boa noite.